السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Com tanta profundidade para a gratidão. A esse respeito, Hazrat Pir Sirajul Haq Sahib Nomani relata que, certa ocasião, o Messias Prometido al-Islam lhe perguntou: hoje, qual era a discussão entre você e Miran Bakhsh Saudai? Havia um homem ali que era como arrebentado, Majzub, e Pir Sahib provavelmente havia discutido com ele sobre alguma questão. Ele disse que fiquei com medo, pensando que sua santidade, o que sua santidade iria dizer? Ele deve ter ouvido tudo, a nossa conversa. Com muito receio, contei tudo. Ele diz, um Sodai, um louco, uma pessoa que não possui discernimento e sobre quem, de acordo com a Sharia, não são registrados os atos bons e maus ou maus, e nem é responsabilizado por seus pecados. Então, ele diz, essas pessoas, quando estão nesse estado, tudo o que dizem ou fazem não é motivo para responsabilização. Elas não têm discernimento. Como poderiam ser responsabilizadas? A responsabilidade recai sobre aquele que possui razão. Ele diz, o mundo costuma chamar essas pessoas de santos e amigos de Allah. Isso está errado. Na realidade, essas pessoas não são waliullah nem santos. Eles são privados. Elas são privadas, ou seja, estão privadas de todas as bênçãos divinas. Assim, estão privadas da razão, da capacidade mental, das bênçãos relacionadas às roupas, do prazer de comer e beber, das bênçãos de ter esposa e filhos e de criá-los, bem como da recompensa por isso. Estão privados do reconhecimento de Allah, estão privados do conhecimento sobre a essência e os atributos de Allah, Todo-Poderoso. Estão privados da dignidade dos mensageiros e profetas e da capacidade de segui-los e obedecê-los. Estão privadas da recitação do Alcorão, de seus significados, segredos, conhecimentos profundos. Estão privados de Sharia e do caminho espiritual. E da oração, que é a ascensão dos crentes, e do jejum, cuja recompensa especial é Deus, o Todo-Poderoso, e dos métodos e ensinamentos de Hajj e Zakat, e dos graus espirituais que são alcançados por meio dessas coisas. Você deve, ao ver essas pessoas, em vez de discutir e brigar, agradecer a Deus, que fez você desfrutar de todas as bênçãos e favores, e não o privou deles. Ele deu razão e capacidade mental. Fez você aproveitar a recitação do Sagrado Alcorão e seu conhecimento. Deu-lhe a capacidade de distinguir entre o que é halal e haram.
concedeu-lhe a oportunidade de reconhecer os mensageiros, deu-lhe conhecimento sobre sua essência. Assim, ao mesmo tempo em que ele ensinou, nesse contexto, a não discutir com as pessoas que não têm discernimento, mas tratá-las com bondade, também ensinou a agradecer pelas bênçãos concedidas por Allah. Ou seja, ao vermos pessoas nessa condição, devemos agradecer a Allah porque Ele nos concedeu todas as bênçãos. Da mesma forma, Hazrat Malik Muhammad Sahib relata que Huzur veio para a oração do Fajr. Depois da oração, Huzur dirigiu-se ao Khuddam e perguntou: onde ficaram tocando tambores durante a noite? Onde ficaram acontecendo músicas e apresentação aqui perto, na vizinhança? Alguém disse: Huzur Mirza Nizamuddin havia chamado uma dançarina. Ele costumava fazer esse tipo de coisas. E havia combinado pagar 20 rupias para ela, pela noite. E ele tinha que dar 20 rupias para a dança na casa do Mirza Nizamuddin. Sua santidade deu um longo suspiro e disse: Allah, quão grande é a lealdade ao pagamento recebido. Ou seja, referindo à dançarina. Ele disse que, em troca de 20 rupias, passou a noite inteira dançando, cantando e permanecendo acordada. E nós não conseguimos ficar acordados nem 1 ou 2 horas pelo nosso verdadeiro Criador, que nos concedeu inúmeras bênçãos. Ele repetiu várias vezes isso. Mesmo ao observar o comportamento dessas mulheres da rua, sua atenção voltou-se para cumprir o direito de Allah. Com grande pesar, ele expressou que essas pessoas sacrificam seu sono por algumas rupias, enquanto nós nem sequer agradecemos pelas inúmeras bênçãos. Não damos atenção às orações voluntárias e às orações em geral. Nem conseguimos permanecer acordados para isso. Pelo contrário, há muitos que são negligentes no cumprimento das orações obrigatórias. Torna difícil levantar para a oração do Fajr. Portanto, todo Ahmadi deve fazer autoavaliação a esse respeito. Até que ponto estamos cumprindo o direito de agradecer a Allah? Hazrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib Sardavi descreve da seguinte maneira o estado de gratidão de sua santidade nas refeições. Era hábito do Huzur dizer Subhanallah, santo é Allah, e Alhamdulillah enquanto comia. Ele comia como se estivesse procurando alguma coisa. Ou seja, mesmo durante a refeição, ao lembrar as bênçãos de Allah, a cada bocado ele expressava a sua gratidão. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu disse a esse respeito: nós também vimos o Messias prometido al-Islam. Seu modo de agir era o seguinte: quando comia o pão, ele quebrava um pequeno pedaço, colocava na boca e continuava mastigando-o muito bem, até que seus dentes conseguissem triturá-lo. Não era o seu hábito de pegar bocados grandes. Ele sempre pegava bocados pequenos. Enquanto ficava mastigando o primeiro bocado, durante bastante tempo, pegava outro pedaço de pão e continuava segurando-a na mão. Ao mesmo tempo em que dizia Subhanallah, Subhanallah, depois de algum tempo, colocava um desses pedaços na boca com um pouco de curry. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib relata: por eu ser jovem e também porque sua santidade costumava hospedar meu pai, Hazrat Dr. Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib, em sua própria casa, nós vivíamos ali como membros da mesma família. Entrávamos e saíamos da casa com toda a liberdade e também dormíamos na casa do Huzur. Ele disse: lembro muito bem de que assim que a peste aparecia na região ou na cidade, sua santidade não apenas ordenava que sua própria casa fosse limpa, mas também tomava providências para que o alojamento dos hóspedes fosse limpo. Da mesma forma, ele orientava todos os amigos a utilizarem em suas casas
enxofre, fogo, fênil e Google. Google é uma resina de árvore utilizada para fazer fumigação. Orientava que fossem tomadas medidas para eliminar germes por meio dessas coisas. Ele dizia, utilizar os meios disponíveis também é uma forma de agradecimento a Deus. Isso também é uma bênção de Allah e devemos agradecer por Ele ter criado coisas que combatem essas doenças e que durante essas epidemias servem para limpar o ambiente da poluição, da sujeira e dos venenos que se espalham. Ele dizia, também devemos agradecer a Allah Todo-Poderoso por essa bênção. Isso equivale a obedecer à sua ordem. Abandonar os meios disponíveis é contrário à Sharia divina, ou seja, não utilizar os meios disponíveis também é contrário à Sharia. Confiar em Deus vem depois disso. Isto é, devemos adotar os meios disponíveis, mas não depositar nossa confiança neles. A verdadeira compreensão é perceber a mão de Deus por trás desses meios. Aquilo que estou fazendo também são coisas criadas por Allah e devemos esperar que Allah, por meio delas, providencie aquilo que for melhor para nós e devemos agradecer a Ele. Se uma pessoa pensar dessa maneira, continuará agradecendo a Allah em todos os momentos. Hazrat Muhammad Ibrahim Sahib relata, certa vez, quando o Messias Prometido al-Islam estava em Gurdaspur, em 1904, por causa do processo de Karamdin, esse humilde servo também permaneceu em Gurdaspur e a serviço do Huzur durante o mês. Certo dia, um amigo que morava em Multan trouxe tâmaras recém-colhidas. Alguém disse que elas eram quentes. A pessoa que havia trazido as tâmaras disse, coma quantas dessas tâmaras quiser e depois coma um pouco de cebola por cima, não haverá nenhum problema. Naquela época, os anciões também tinham seus próprios métodos tradicionais de tratamento. Se alguém começa alguma coisa quente, dizia-se comer cebola, por isso eliminaria seu efeito. O Messias Prometido al-Islam diz, Allah fez uma provisão maravilhosa. Para cada coisa existe também aquilo que a corrige. Ou seja, existe outra coisa que protege contra seus efeitos. Ele diz, coma quantas mangas quiser. Dizem que os pacientes diabéticos não devem comer mangas, que são doces. Ele diz, depois coma um pouco de jamelão. Jamelão também é um tratamento para pacientes diabéticos. Não haverá o problema. Há também banana. Eles também têm efeitos prejudiciais, assim como seu benefício. Coma quantas quiser e depois mastiga um pouquinho de arroz cru. Tudo será digerido. Huzur, nessa ocasião, também fez um discurso sobre como Allah providenciou para o ser humano disposições tão excelentes, tanto espirituais como físicas, que o ser humano sequer consegue agradecer devidamente por elas. O Messias Prometido, alaihissalam, ao expressar sua gratidão por ter sido curado de uma enfermidade enquanto escrevia a sua obra Tadkrat al-Shahadatain, ele escreveu, quando comecei a escrever esse livro, minha intenção era terminá-lo e antes de partir para Gurdaspur em 16 de outubro de 1903, para comparecer a um processo criminal movido contra mim por um opositor. Porém, aconteceu que fui acometido por uma forte dor nos rins, pensei que esse trabalho ficaria incompleto. Restavam apenas 2 ou 4 dias. Se eu continuasse sofrendo daquela maneira, com a dor nos rins, que é uma doença perigosa, não seria possível concluir esta obra. Então Allah Todo-Poderoso voltou minha atenção para a oração. À noite, quando já havia passado aproximadamente 3 horas desde a meia-noite, disse aos membros da minha família, agora eu vou fazer oração, vocês digam amém. Reuni todos os membros da família. Naquele estado de grande dor, fiz uma oração pensando em Hazrat Sahibzada Maulvi Abdul Latif Sahib. Oh meu Deus, eu queria escrever esse livro para este falecido. Quando fiz essa oração, ele disse, imediatamente senti sonolência e recebi a revelação. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. A paz e segurança. Estas são as palavras do Deus
misericordioso. Ele diz que juro pela essência em cujas mãos está a minha vida, que ainda não eram 6 horas da manhã e eu estava completamente recuperado. Naquele mesmo dia escrevi aproximadamente metade do livro. Alhamdulillah, todo louvor pertence a Deus. Outro aspecto luminoso da vida do Messias Prometido era que sua natureza era tão apreciadora e grata que ele costumava agradecer até mesmo por pequenos serviços e coisas que aparentemente poderiam ser considerados insignificantes. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib relata que naquela semana, referindo à época em que estava fazendo esse relato, o acontecimento mais extraordinário e interessante que fortaleceu muito nossa fé foi o recebimento de uma carta endereçada ao Huzur. Nessa carta estava escrito com provas concretas, em detalhes, que na região de Jalalabad, na área de Cabul, havia um monumento conhecido como o local de Juz Asaf, um profeta. Era conhecido que havia 2000 anos que um profeta havia vindo para lá de Síria, e também havia algumas terras concedidas pelo governo de Cabul em nome daquele monumento. Não é necessário entrar em detalhes sobre isso. Moisés escreve que sua santidade ficou muito feliz com essa carta. Ele diz: Allah é testemunha e onisciente. O Messias Prometido alaihissalam disse, expressando gratidão: Allah é o testemunha de que, se alguém tivesse me trazido milhões de rupias, eu jamais teria ficado tão feliz quando fiquei com essa carta. Maulvi Abdul Karim Sahib narra: irmãos, essa alegria por uma questão religiosa não é um sinal de que isso provém de Allah? Quem existe hoje que se alegraria dessa maneira com algo relacionado à exaltação da palavra de Deus? Juro por Allah que naquele momento, ao observar a alegria do Huzur, eu me sentia profundamente envergonhado dentro de mim. Eu também estava feliz, e os amigos também, pois havia surgido mais um caminho para derrotar a felicidade, e agora tínhamos encontrado todo o quadro da trajetória do Messias. Mas não havia comparação alguma com a alegria do Messias Prometido. Quando o Messias Prometido al-Islam escreveu Brahim Ahmadiyya, ele registrou no livro os nomes das pessoas que contribuíram financeiramente para essa publicação. Ao agradecer a essas pessoas, ele incentivou a receber oração. Nessa lista de oração também os nomes daqueles que contribuíram 5 rupias, 2 rupias ou até mesmo 2 anas. Azur escreve: como podemos agradecer suficientemente ao Senhor do Universo, que primeiramente por sua graça, bondade e favor oculto, concedeu a este humilde servo a capacidade de compor e escrever esse livro. Depois motivou e incentivou os líderes, anciãos, pessoas de recursos, outros irmãos, crentes e muçulmanos a apoiarem o Islã e se interessarem e voltarem a sua atenção para a publicação, impressão e divulgação desta obra. Portanto, neste momento também é nosso dever agradecer a todos esses colaboradores, por cuja generosa atenção meus objetivos religiosos foram preservados de serem desperdiçados e meus esforços foram salvos de serem perdidos. Sou tão grato a essas pessoas por suas contribuições que não tenho palavras com que possa expressar meu agradecimento a eles. Especialmente quando vejo que algumas pessoas deram passos ainda mais à frente em apoio a esta boa obra e algumas também fizeram promessas de oferecer contribuições adicionais. Minha gratidão e meu reconhecimento por sua bondade torna-se ainda mais. Depois ele também registrou os nomes daqueles que haviam contribuído com a ajuda e disse: estou registrando os nomes abençoados de todos esses homens de grande determinação e coragem que contribuíram de alguma forma para a compra e publicação deste livro, juntamente com os valores que ofereceram. Assim, ele escreveu os nomes de todos eles e disse: da mesma forma, isso continuará sendo feito no futuro, até a conclusão da impressão do livro. Ou seja,
continuarei registrando os nomes enquanto permanecer no mundo. O benefício e a difusão desta obra, enquanto as pessoas continuarem recebendo benefícios deste livro, esses nomes continuarão sendo registrados para que as pessoas continuem fazendo orações por eles. Ele diz, enquanto este livro permanecer a cada pessoa que dele receber algum benefício, desfrutar de seus frutos, que ela se lembre de mim e dos meus colaboradores em suas boas orações. Ou seja, qualquer pessoa que tiver algum benefício dessa obra deve continuar fazendo orações por mim e pelos meus colaboradores. O Messias Prometido Islam escreveu também um livro chamado Mananur Rahman. Nele, ele demonstrou que a língua árabe é Lisan, ou seja, a mãe de todas as línguas. A esse respeito, ao agradecer os amigos que o ajudaram a encontrar algumas referências sobre essa questão, ele declarou: não podemos deixar de agradecer nesse momento aos nossos amigos que nos ajudaram nesse trabalho, a demonstrar a relação entre as línguas. É com grande alegria que declaramos que nossos amigos sinceros se esforçaram para demonstrar a relação entre as línguas de uma maneira que certamente permanecerá como uma lembrança neste mundo, enquanto este mundo continuar existindo. Esses homens de Deus nos ofereceram seu precioso tempo com grande coragem e trabalhando arduamente, dia e noite, com muito esforço e dedicado, concluíram esta grandiosa tarefa. Sei que eles receberão uma grande recompensa na presença de Deus, pois participaram de uma batalha na qual, em breve, os tambores de vitória soarão em favor do Islã. Portanto, cada um deles é digno de receber uma medalha divina. Não consigo descrever como, para encontrar relação entre as línguas em cada reunião, eles percorriam secretamente centenas de quilômetros e depois retornavam com sucesso, trazendo como presente alguma palavra que apresentava a relação entre as línguas. Dessa maneira, as línguas do mundo foram sendo reunidas diante de nós. Jamais esquecerei que neste grandioso trabalho, nossos amigos sinceros ofereceram uma ajuda cuja grandeza não tenho palavras para descrever. Eu faço oração para que Allah Todo-Poderoso aceite seus esforços, aceite-os para si, mantenha-os sempre distantes e protegidos de uma vida impura e concede-lhe seu amor e desejo e que esteja com eles. Amém. Summa amém. Depois escreveu os nomes das pessoas que ajudaram, entre eles mencionou Maulvi Abdul Karim, Maulvi Nuruddin Sahib e depois Maulvi Abdul Karim Sahib, e da mesma forma muitos outros companheiros. Ele diz: Allah Todo-Poderoso sabe melhor quais esforços foram maiores neste trabalho, e Ele não permitirá que o esforço de nenhum sincero seja desperdiçado. No entanto, até onde nosso conhecimento e observação nos permitem perceber, aquele que mais se esforçaram fora meu irmão Hakim Maulvi Nuruddin Sahib e meu irmão Maulvi Abdul Karim Sahib, que deixaram de lado todos os outros compromissos e estão comigo há vários meses para realizar este trabalho. Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib não apenas demonstrou tanta simpatia, como também comprou e mandou trazer das suas próprias custas excelentes livros em inglês para este trabalho e reuniu uma coleção de livros valiosos para esse mesmo propósito. Jazakumullahu khairan, wallahu la yudi'u ajral muhsinin. Que Allah Todo-Poderoso lhe conceda a melhor recompensa, pois Allah não desperdiça a recompensa daqueles que fazem o bem. Ao mencionar minha Manzur Muhammad Sahib, Sua Santidade disse: como parte da gratidão pela bondade de Allah, o Todo-Poderoso, é nosso dever mencionar que, pela graça de Allah, o Todo-Poderoso, para meus importantes trabalhos de escrita e composição de livros,
ele me concedeu um sincero e excelente colaborador. Isto é, o querido Mian Manzoor Sahib, copista, que tem uma caligrafia muito bonita. Ele não trabalha por interesses mundanos, mas apenas por amor à religião. Ele migrou da sua terra natal e estabeleceu a residência aqui mesmo, em Qadian. É uma grande graça de Allah, o Todo-Poderoso, que eu tenha recebido um colaborador tão sincero e dedicado, que trabalha de acordo com a minha necessidade. A qualquer momento durante o dia e a noite, solicito a ele o serviço de copiar textos e ele realiza esse trabalho com todo o empenho, buscando a satisfação de Allah Todo-Poderoso. É por essa razão que durante este período de batalha espiritual, por meio das revistas que da minha parte estão sendo publicados para derrotar os inimigos, estão sendo disparados ataques sucessivos contra os opositores. Na realidade, proporcionar meios de apoio dessa maneira também é um sinal de Allah. De qualquer ângulo que se observe, todos os meios bons e favoráveis foram providenciados para mim e foi-me concedida tal força na escrita que parece que não sou eu que escrevo, mas sim são anjos, embora aparentemente seja a minha própria mão que escreve. Ele não deixava passar nenhuma oportunidade sem agradecer os seus companheiros, mesmo por um trabalho muito pequeno. E ao falar sobre seus companheiros, sempre reconhecia que eles o haviam ajudado e que, por causa disso, seus trabalhos haviam se tornado mais fáceis. Ele jamais deixava de expressar sua gratidão. Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani relata que ele sempre valorizava até mesmo os pequenos trabalhos realizados pelos Khuddam e procurava confortá-los. Dava-lhe mais do que correspondia ao esforço deles. Nos dias em que é necessário imprimir e publicar rapidamente algum livro, o trabalho precisava ser realizado durante a noite. Ele providenciava com atenção especial leite e outras coisas para funcionários que trabalhavam com Huzur, também lhes dava uma remuneração maior do que o habitual. E não apenas demonstrava alegria, mas também expressava a sua gratidão. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu escreve: o coração dos profetas é muito grato. Eles sentem grande reconhecimento, até mesmo por uma coisa extremamente pequena. Ele diz: vi que quando os livros do Messias Prometido eram impressos dia e noite, apesar de passar várias noites sem dormir absolutamente nada, quando alguém trazia as provas durante a noite e chamava à porta, ele próprio se levantava para recebê-las e ao mesmo tempo dizia que Allah lhe conceda a melhor recompensa. Ele dizia quanto sofrimento essa pessoa teve de suportar, quanto esforço essas pessoas fazem, que Deus lhe conceda a melhor recompensa, enquanto ele próprio passava a noite inteira acordado. Hazrat Muslim diz: muitas vezes dormi vendo-o trabalhar e quando acordava em algum momento, continuava vendo-o trabalhando, até que amanhecia. Embora as outras pessoas trabalhassem pela causa de Deus, ele percebia as dificuldades que eles enfrentavam. Por quê? Porque há nos corações dos profetas um profundo sentimento de gratidão pelo bem que lhes é feito. Hazrat Mirza Bashir Ahmad narra um acontecimento. Hafiz Nabi Bakhsh Sahib, residente de Fezullah Chak, contou: certa vez, o Messias Prometido al-Islam foi ao seu jardim para caminhar. Naquele momento, o Huzur tinha em sua mão abençoada uma bengala de vim. A bengala foi lançada contra uma árvore para derrubar alguns frutos, mas acabou ficando presa na própria árvore. Ela foi lançada de longe e ficou presa ali, e não estava caindo para baixo. Os companheiros tentaram de várias formas para retirar a bengala, mas não conseguiram. Então o Hazrat Nabi Bakhsh Sahib disse: eu disse, Huzur, vou subir na árvore e tirá-la. Subi rapidamente e retirei a bengala abençoada. Huzur ficou tão feliz e surpreso que repetidamente, com palavras cheias de carinho, dizia: minha Nabi Bakhsh, você fez algo extraordinário ao subir na árvore e retirar imediatamente a bengala. Como você subiu na árvore? Como aprendeu a subir naquela árvore?
Esta bengala era da época do nosso pai. É como se hoje você tivesse dado uma nova vida a ela. Durante o caminho, o Hazur também repetia várias vezes: Mian Nabi Baksh fez algo extraordinário ao subir na árvore e retirar a bengala. Além disso, fazia parte do hábito do Hazur nunca se dirigir a ninguém, fosse jovem ou velho, usando de forma informal, tu. Embora eu fosse apenas uma criança pequena, Hazur nunca se dirigiu a mim dessa forma. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escreve que Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib lhe contou quando alguém trazia algum presente para sua santidade, ele ficava muito agradecido e lembrava na casa também sobre essa sinceridade e expressava seu reconhecimento. Como ele costumava expressar gratidão, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib narra que a esposa do falecido Dr. Khalifa Rashid Sahib contou em seu relato escrito: certa vez o Dr. Sahib tirou 3 meses de licença e veio de Agra para Qadian. Em Agra havia um doce chamado forma semelhante ao balusahi. Eles eram muito bons e feitos de tamanhos grandes. Hazur gostava muito. Quando o Dr. Sahib vinha, ele sempre trazia hurmas para presentear para a sua santidade. Certo dia, quando ele chegou, o Messias Prometido ainda não havia comido nada desde a manhã. Ele disse que vim por volta de hora de Asr, antes do pôr do sol, e ele ficou muito feliz ao me ver em casa. Perguntou-me sobre a viagem. A Majan disse, a esposa do Messias Prometido, que a comida estava pronta. Ele respondeu: não estou com a vontade de comer. Então Hazrat Majan disse: Murad Khatun, ou seja, a esta senhora que trouxe hurmas para o senhor de Agra. Primeiro ele ficou muito feliz e depois disse: eu gosto deles, traga-os para que eu possa comer. Quando os hurmas foram colocados diante dele, ele os elogiou muito e disse: tantos. Depois Jesus comeu alguns e disse: guarda alguns para mim, vou comer depois. Já foi mencionado anteriormente como ele comia, pegava pequenas porções e comia. Enquanto comia, ele fazia orações. Ela conta: fiquei tão feliz ao vê-lo elogiar tanto uma coisa tão pequena que não consigo expressar em palavras. Contei isso ao Dr. Sahib, que também ficou muito feliz. E durante bastante tempo ficou olhando para o Senhor, dizendo: Subhanallah, Subhanallah, Santo é Deus. Dr. Sahib também era muito sincero. O Muslim relata que quando um processo havia sido movido contra o Messias Prometido em Gurdaspur por Maulvi Karamdin de Bin, havia dificuldades financeiras. As despesas haviam aumentado. Naquela época, seguindo a orientação de Allah Todo-Poderoso, algumas pessoas foram incentivadas a contribuir. Entre eles, havia também o Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib. Nessa ocasião, ele reuniu tudo o que havia na sua casa e enviou, escrevendo também que continuaria enviando no futuro qualquer renda que recebesse. Assim, tudo o que ele recebia do salário e da prática médica, ele enviava ao Messias Prometido. Um amigo que naquela época era seu hóspede contou, e eu disse a ele: você envia tudo para lá e não guarda nada para si? Ele respondeu: sim, agora é um momento assim. Naquela época, o Messias Prometido escreveu uma carta para ele, que eu mesmo li. O Dr. Sahib havia dito que este é justamente o momento de servir o Messias Prometido al-Islam. De qualquer forma, o Messias Prometido escreveu uma carta para ele naquela ocasião. Hazrat Muslim disse: eu mesmo li essa carta em que o Messias Prometido al-Islam escreveu a Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib: você chegou ao limite do sacrifício. Agora não há necessidade de você contribuir com mais nada. Você está fazendo um sacrifício tão grande. Isso apesar de ele costumava orientar regularmente seus seguidores a contribuírem com a chanda. E em outra ocasião ter dito que quem passasse 3 meses sem contribuir não poderia permanecer na comunidade. Hazrat Muslim diz que essa carta talvez ainda esteja na casa do falecido Khalifa Sahib. Mesmo depois disso, ele continuou contribuindo e deveria continuar. Não foi que depois de receber essa carta ele parou. Ele continuou contribuindo e deveria fazê-lo.
O Muslimão disse que ele deveria continuar contribuindo porque primeiro cumpria sua obrigação e depois contribuía como forma de gratidão. O Messias Prometido al-Islam, na obra que escreveu sobre a revelação de Allah, declarou-nos isentos de Wasiyat. No livro Wasiyat que ele escreveu, o Muslimão diz que ele declarou seus próprios filhos isentos. Ele diz: eu sempre sentia dentro de mim uma certa inquietação, pensando que havíamos sido privados de uma oportunidade de sacrifício. Mas então pensei que o santo profeta adorava a tal ponto que Hazrat Aisha relatou que seus pés chegavam a ficar inchados. Ao ver isso, Hazrat Aisha perguntou: quando Allah Todo-Poderoso já perdoou todos os seus pecados, por que o Senhor se submete a tanto sofrimento? Então o santo profeta respondeu: a falar com Abdan Shukura, não devo ser um servo agradecido? A Muslimão diz: ao chegar a esse nível, mesmo que não seja por obrigação ou por dever, deve-se agir com uma forma de gratidão. Mesmo que não seja obrigatório, deve-se agir com uma forma de gratidão. Então pensei que, embora tivéssemos sido isentos da contribuição de Wasiyat, deveríamos ainda assim demonstrar nossa gratidão. Por isso, depois disso, adotei uma prática pela qual minha contribuição fosse maior do que a contribuição daqueles que haviam feito Wasiyat. Então, me lembrei de que quem também que tinha uma revelação, poucos dias depois do falecimento do Messias Prometido, recebi revelação: Imalu ala Dauda Shukra, ou família de Davi, trabalhai em gratidão. Ou seja, Allah Todo-Poderoso declarou o Messias Prometido como sendo semelhante a Davi e disse: ó Davi, trata as pessoas com bondade e excelência. Isso significa que Allah alivia algumas pessoas de determinação, esforço e obrigações, mas eles devem agir também como forma de gratidão. Talvez essa revelação tenha sido para remover justamente essa preocupação minha. Então, o Muslimão diz que depois disso passei a contribuir muito. Aqui quero esclarecer uma pergunta que chegou até mim. Algumas pessoas levantam a questão de que talvez todos os membros da família do Messias Prometido ou califas estejam isentos da contribuição. Deve ficar claro que essa isenção era apenas para os 5 filhos do Messias Prometido. Não era para as esposas dos filhos, nem para os maridos das filhas, nem para os filhos deles. Qualquer pessoa que fizer a Wasiyat terá que pagar a contribuição de Wasiyat, da mesma forma terá que contribuir e entregar também a parte da sua propriedade, assim como os outros membros de Wasiyat fazem. De qualquer forma, também quero esclarecer que o Messias Prometido havia concedido o terreno de Behishti Maqbara, cemitério celestial, em Qadian. Talvez essa também tenha sido uma das razões, além de muitas outras razões de Allah, certamente conhece, pelas quais Allah concedeu aos 5 filhos a isenção de contribuição da Wasiyat e permitiu que fossem sepultados no Behishti Maqbara. No entanto, essas pessoas fizeram muitos sacrifícios. Hazrat Ahmad também fez muitos sacrifícios. Seus filhos também fizeram muitos sacrifícios ao longo da história. De qualquer forma, assim como Hazrat Muslim Maud disse que realizou sacrifícios financeiros pelo objetivo da Jamaat, em uma porção ainda maior do que um Musi. Da mesma forma, os outros filhos de Hazrat Muslim Maud também fizeram sacrifícios financeiros. Também deve ficar claro que nenhum califa, depois de Muslim Maud, foi isento disso. Todos fizeram Wasiyat e pagam sua contribuição de Wasiyat. Da mesma forma, nas outras campanhas financeiras lançadas pelos califas, também participam e contribuem de acordo com suas possibilidades, de maneira destacada. Não há nenhuma isenção nem para califa, nem para qualquer membro da família do Messias Prometido. A isenção foi apenas para os 5 filhos do Messias Prometido. Estou fazendo esse esclarecimento porque recebi uma pergunta nesse sentido de um determinado lugar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que Munshi Abdulaziz Sahib lhe informou por escrito quando Maulvi Muhammad Hassan Batalvi havia movido um processo criminal contra o Messias Prometido em Gurdaspur. Sua Santidade estava hospedado na casa do Khan Sahib Ali Muhammad Sahib, pensionista que ficava ao lado do Masjid Hujama. Eu e minha Jamaluddin, Imamuddin e Khairuddin Sahib, todos residentes de Sikwan, estávamos com o Huzur.
Os demais amigos estavam hospedados em outro lugar. Um dia, o Messias Prometido, alaihissalam, teve um problema no estômago. Ele costumava sofrer problemas intestinais e por isso levantava-se repetidamente para ir ao banheiro. Hazur nos disse para continuarmos dormindo e que ele se levantaria sozinho, dizendo que não deveríamos preocupar. Quando Hazur se levantava para ir ao banheiro, eu imediatamente levantava, pegava uma jarra de água e acompanhava. Foi assim que durante toda a noite, todas as vezes Hazur me dizia, continue dormindo. Da manhã Hazur mencionou, enquanto estávamos sentados, há uma diferença entre nossos companheiros e companheiros do Cristo. Quando chega a situação de sofrimento, chega ao Cristo, ele acorda seus companheiros e diz, permanecem acordados e façam orações, mas eles dormem e continuam dormindo. Mas vejam a situação dos companheiros do Messias Prometido. Nós repetidamente pedimos aos nossos amigos que continuem dormindo, mas eles ainda assim permanecem acordados. Então mencionou meu nome e disse, o narrador, ele disse que o Messias Prometido do Islã disse, não sei se minha Abdulaziz sequer dormiu durante a noite. Assim que eu me levantava, ele imediatamente se levantava com toda a atenção, apesar de eu insistir repetidamente para que continuasse dormindo. Mirza Bashir Ahmad Sahib fez o seguinte comentário, é verdadeiro e certamente verdadeiro a declaração de Jesus, Messias, de que uma árvore é reconhecida por seus frutos. Portanto, qualquer pessoa imparcial terá que reconhecer que os doces frutos produzidos pela companhia do Messias Prometido do Islã jamais foram produzidos pela campanha de Messias Jesus. Os sopros espirituais do Messias Prometido criaram uma comunidade de milhares e milhões de pessoas que consideravam e continuam considerando ser uma honra maior do que todas as outras honras, sacrificar a própria vida por ele. Eles continuam estando, portanto, prontos para sacrificar todo o seu descanso e conforto diante da menor dificuldade enfrentada por ele. Por outro lado, o Messias Jesus não conseguiu sequer manter firme a uma pequena comunidade de 12 pessoas. Uma deles entregou em troca 30 moedas e informou o governo sobre ele. Hazrat Anayatullah Sahib relata, quando vim primeira vez cá de ano, trouxe comigo um frasco de perfume. Fiz a viagem a pé, passei a noite em Batala e quando olhei para o frasco, percebi que, com exceção de uma gota, todo o perfume havia sido derramado e perdido. Fiquei muito triste. Na hora de Maghrib, oração de Maghrib, Hazur veio no terraço do Masjid Mubarak, cumprimentei-o apertando sua mão e comecei a massageá-lo. Então disse, eu havia trazido um frasco de perfume, mas ele se perdeu durante a viagem. Apresentei o frasco ao Hazur, contendo apenas aquela única gota. Ele disse, você recebeu a recompensa pelo frasco inteiro. E disse, Jazakallah, que Allah o recompensa. Muhammad Ismail Sahib relata, eu tinha aproximadamente 20 anos quando em Gurdaspur estava a ser anunciado o veredito do processo de Karamdin Jahlmi, de Bhin, que atualmente é no distrito de Chakwal. De qualquer forma, cheguei lá, vindo da minha aldeia, um dia antes do anúncio do veredito. O Messias Prometido do Islã também estava hospedado em uma residência ali. Era verão e Sua Santidade estava sentado em um quarto. Meu pai, minha Jamaluddin, minha Muhammad Din Sahib Sikwani e Chaudhry Abdulaziz Sahib também estavam presentes. Eu fui até o Huzur e comecei a abaná-lo. O Huzur olhou para mim e, apontando para meu pai e minha Jalaluddin Sahib, disse sorrindo, minha Ismail também veio e participou da recompensa. Ele disse, até hoje, quando me lembro de como o Huzur ficava feliz com um serviço tão simples e pequeno, isso traz alegria ao meu coração. A minha Sadruddin Sahib relata, Huzur costumava colocar sobre o corpo uma lã que colocava sobre o ombro quando saía. Certa vez, Chaudhry Bhola me contou, uma vez fui com Sua Santidade à batalha, ele tinha um cavalo. Durante algum tempo, ele próprio ficou montado no cavalo e depois me fez montar. Ou seja, primeiro ele montou e depois me colocou no cavalo. Depois, por algum tempo, levou o cavalo vazio para que ele também pudesse descansar. Da mesma forma, o pai de Chirag, que era o peão da escola Ahmadiyya Kontom, certa vez Hazur me levou ao poço de Haja Kashmiri
para tomar banho. No caminho, ele me deu uma moeda e disse para eu comprar reori, um doce. Até aqui estava apenas relatando o acontecimento, mas começa a verdadeira questão de gratidão. Ele diz: você me deu uma moeda para comprar reori. Quando voltei com eles, ele dividiu em duas partes e me deu uma parte. Eu recusei. Hazur diz: como posso comer sozinho? O dinheiro era meu. Eu fui que mandou, mas o esforço foi seu. Foi você quem me as trouxe e se esforçou. Hazur me deu metade de reores. E essa também é uma maneira de demonstrar gratidão pelo trabalho que outra pessoa faz. Ele agradecia a qualquer pessoa, pequena ou grande, de alguma forma que realizava serviço. Já mencionei vários exemplos. Hazrat Maulvi Sher Muhammad Sahib relata: quando o Messias prometido do Islã foi o Jehlam para uma audiência no processo de Karamdin, meus amigos em batalha haviam organizado um chá e nos convidaram. Todos nós, juntamente com o Messias prometido e Hazrat Maulvi Abdul Latif Sahib Mártir, estávamos presentes. Então Hazrat Sahib perguntou: quem está oferecendo o chá? Os amigos haviam nos convidado para tomar chá. O humilde servo respondeu: Hazur, eles são seus servos. Esses homens eram os cozinheiros das casas daqueles senhores ingleses que eram esposos dos oficiais. Eram os empregados das pessoas que costumavam sair anunciando que Cristo, o Messias, era Deus e Filho de Deus. Essas pessoas que estão aqui prestando serviço são aqueles que são empregados delas, que dizem que Cristo, Masih Nasri, é o Filho de Deus. De qualquer forma, o Messias prometido ouviu isso, demonstrou alegria e depois também agradeceu àquelas pessoas. Aqueles que haviam organizado o chá eram cristãos ou não muçulmanos, ou fossem quem fossem, ele agradeceu a eles. E não apenas lhe agradeceu naquele momento, posteriormente ele também anunciou seu agradecimento no jornal, dizendo que aquelas pessoas haviam prestado serviço a ele naquela ocasião. Isso mostra a importância que ele dava a essas pessoas. Não apenas expressava a sua gratidão verbalmente, mas também a anunciava publicamente. Que Allah, o Todo-Poderoso, nos conceda também a capacidade de alcançar os mais elevados padrões de gratidão. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر